Olá, é com alegria que damos continuidade ao estudo cronológico da Revista Espírita de Allan Kardec. Feliz hoje por poder compartilhar com vocês a revista de novembro de 1866, onde nós vamos encontrar poucos artigos, se comparado com o habitual. São 4 artigos, mas que sempre nos trazem reflexões doutrinárias, morais, úteis, vitais para o nosso processo de aprendizado e de progresso espiritual. Sempre notamos e agradecemos a possibilidade de ter contato com esta obra de Kardec, a ver a sua pedagogia, a sua lógica, a sua fidelidade e sintonia com os bons espíritos. O primeiro artigo, Maomé e o Islamismo, aqueles que nos acompanham lembram que no mês de agosto de 1866, portanto 3 meses antes, Kardec já havia começado a cuidar deste assunto, onde ele próprio disse que continuaria. Vimos e veremos na revista alguns assuntos que Kardec divide em 2, 3 artigos, conforme a necessidade. E aqui o que nós lembramos é que no mês de agosto, e aqui ele continua pela extensão do artigo, fazendo algumas referências históricas a respeito do islamismo, algumas referências biográficas que constavam acerca de Maomé, e o que nos chama a atenção é o respeito com que Kardec aborda a questão do islamismo, a missão de Maomé. Ele realça muitos pontos importantes, significativos para o progresso da humanidade. Vamos ver aqui alguns pontos, realça as qualidades do islamismo, em alguns momentos toca em alguns pontos comuns, normalmente as lições morais. Vemos que muitas religiões têm pontos morais comuns, e isso deve ser esta grande possibilidade de união dos adeptos que desejam um mundo melhor, para fomentar este estudo, essas reflexões e, sobretudo, a vivência no dia a dia desses valores morais que constam das diversas religiões, sejam as religiões cristãs, sejam as judaicas, seja o islamismo e outras religiões. E aqui nós destacamos, e isso é muito importante, que a obra Caminho da Luz, mencionamos naquele contexto de agosto de 66, o benfeitor Emmanuel, pela mediunidade de Chico, fala na página 178 da obra que eu tenho, capítulo 17, a Idade Medieval, da vinda de Maomé, que ele tinha a missão de reunir as tribos árabes sob a luz dos ensinos cristãos, de modo a organizar-se na Ásia um movimento forte de restauração do Evangelho do Cristo, que ele era dotado de grandes faculdades mediúnicas e oscilava um pouco, de forma que muitas vezes ele foi aconselhado por seus mentores do alto. Era, portanto, o islamismo este movimento de restauração do ensino de Jesus, conforme diz Emmanuel aqui na obra que nós completamos, missão que não foi integralmente cumprida. E Kardec menciona aqui que Maomé, já depois dos seus 50 anos de idade, aqui a lição de Emmanuel fala das suas potencialidades mediúnicas, tanto que ele entrava nesse estado de alteração da consciência, muito inspirado, falava, trazia as suas lições, por isso que nada foi escrito por ele, e sim as pessoas à sua volta que anotavam as falas, aquilo que ele falava enquanto estava nesse estado. Para nós espíritas, esse estado de mediunidade, de sintonia com os espíritos.
Então isso foi mencionado por Emmanuel e aqui Allan Kardec também anota. Mas num dado momento, ele foi atacado quando estava em Medina e daí teve que se defender. E fazendo uma análise espiritual, reencarnatória, talvez neste momento quando teve que se defender, deixou tomar conta de si tendências ainda não superadas de outras existências, tornando-se em alguns momentos muito belicoso. Kardec destaca essa qualidade de Maomé, de que não foi ele quem atacou, ele foi atacado e teve que se defender. E trazendo um pouco para o nosso dia a dia, às vezes trazemos essas tendências ainda não superadas, não vencidas, que muitas vezes estão quietas, aquietadas no nosso inconsciente, até porque até o momento nenhuma situação exterior, externa, tocou ou despertou essas questões morais, emocionais, que vêm à tona quando tocadas, a fim de que nós possamos, de fato, nos corrigir. Então, em alguns momentos, muitos de nós, às vezes contrariados, vivenciando situações desafiadoras, temos a oportunidade de vivenciar situações inéditas, com aspectos que vão mexer com questões emocionais e morais que talvez a vida, até aquele momento, não nos tenha possibilitado aquela experiência. E às vezes fracassamos, porque o homem velho, as velhas tendências ainda não corrigidas, que surgem conforme a circunstância e a situação, propositadamente, para que possamos tomar contato com essas tendências que decorrem do processo de autoconhecimento, a fim de que possamos tomar consciência, corrigir, frear, educar, a fim de que essas tendências inferiores que ainda trazemos do processo evolutivo não possam complicar ou comprometer o nosso processo de evolução. E de forma que esse respeito religioso que Kardec mantém durante o texto, mais como uma análise histórica, mas vemos que em alguns momentos ele vai fazer uma comparação em relação àquilo que a doutrina espírita pensa e o islamismo pensa, vai destacar pontos positivos, conforme falamos, e isso é muito importante. O que nós gostaríamos de aproveitar esse texto da revista é falar isso. Os trabalhadores da doutrina, aqueles que são dirigentes de grupos de estudo, aqueles que trabalham com a oratória, seja no Evangelho da Casa Espírita, seja viajando em nome da doutrina espírita, muito importante cultivar esse respeito religioso. Em alguns momentos, quando a temática assim o exige, nós podemos fazer alguma comparação, mas se limitar a aspectos de comparação. Em nenhum momento desdenhar, em nenhum momento denegrir ou ofender qualquer religião por pensar diferente da doutrina espírita. Vou dar um exemplo. Vamos fazer uma palestra, uma abordagem no grupo de estudo sobre reencarnação. À luz do Espiritismo, a reencarnação exprime a justiça divina, nos explica muitas situações que a vida nos apresenta sem que nós pudéssemos entendê-las sem esse contexto reencarnatório. Mas nem podemos até constatar que outras religiões não são reencarnacionistas, que ficam muitas vezes sem explicação diante de muitos fatos da vida, que somente a reencarnação traz essa justiça divina, mas isso não nos dá o direito de ofender aquele que não acredita na reencarnação, denegrir aquela religião que não acredita na reencarnação. Às vezes fazemos uma referência comparativa, mas nos limitamos a isso. E vemos, até anotamos aqui, um texto de Kardec da revista de maio de 1860, muito importante, porque Kardec já havia nos ensinado aqui na própria revista esse respeito aos dogmas das outras religiões. E para dar esse testemunho, esta exemplificação pessoal, e a revista nos permite isso, tomar conhecimento deste lado moral de Kardec, em maio de 60,
quando a revista trazia os boletins da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o que, para quem nos acompanha lembra, durou aproximadamente 20 meses. Depois ele interrompe na revista porque tomava muito espaço e ele precisava de mais espaço na revista para cuidar de outras temáticas doutrinárias importantes. Ali, um médium que havia recebido uma comunicação espiritual, eu acho que na sua residência, não havia sido nem na sociedade, mas isso não é importante, o médium começa a ler a comunicação. E Kardec percebe que a comunicação estava tocando em dogmas de outras religiões. Kardec, por fidelidade àquilo que ele estava ensinando, interrompe, não permitindo que se desse continuidade à leitura da comunicação espiritual, em nome do respeito que se deve ter aos dogmas religiosos. Conforme dissemos, no máximo, se necessário, esses elementos de comparação, mas sem desrespeitar quem quer que seja. Enquanto dirigente, muitas vezes nós estamos ali desenvolvendo uma determinada temática no grupo de estudo. Há frequentadores de grupos de estudo que são muito... Há os frequentadores estáveis, que estão assíduos, realmente dedicados ao estudo. Há aqueles que são instáveis, aparecem vez que outra, e muitas vezes este ou outro frequentador pode fazer uso da palavra, o que é natural num grupo de estudo, e começar a fazer comentários que vão para este lado desrespeitoso em relação a outras religiões. Portanto, o dirigente saber agir de forma caridosa, sem ser truculento, sem pura e simplesmente tomar a palavra do frequentador, mas explicar o respeito que a doutrina espírita tem em relação às demais religiões, que a doutrina espírita nesse ponto pensa diferente e que se o frequentador for levando para esse lado desrespeitoso, cabe ao dirigente, inclusive, usar esses exemplos de Kardec na Revista Espírita para já deixar estabelecido no grupo essas regras, essas disciplinas que são muito, muito importantes, né? De forma que esse texto nos leva a esse tipo de observação. Até porque, veremos logo mais, mas já citando, em fevereiro de 67, iremos estudar daqui três revistas, há um texto ali que diz que muitos dogmas religiosos foram forjados, construídos, surgindo em tempos remotos, em que o conhecimento científico era muito limitado, de formas que erigiram suas crenças em noções equivocadas, que somente o tempo depois poderia retificar. Kardec aqui, em relação ao islamismo, isso se aplica em relação a outras religiões, fazendo uma comparação com a doutrina espírita difere nesse aspecto porque ela aceita o progresso da ciência. Algumas religiões não aceitam este progresso da ciência quando ela afronta dogmas, princípios fundamentais de determinadas religiões. O espiritismo está aberto a esses avanços da ciência que, quando demonstrarem de forma unânime que algum ponto está equivocado, modifica-se este ponto. Kardec aponta aqui, por exemplo, a questão da poligamia que existe no islamismo e o espiritismo. O Livro dos Espíritos fala que a monogamia é uma prática, um comportamento que revela uma alta conquista moral, mas num dado momento Kardec fala que houve esta limitação de 4 esposas, o que já foi um avanço para a época. Então algumas religiões vão trazendo avanços para o costume da época, se não chegam naquilo que muitas vezes nós entendemos como ideal, mas já trouxe muito progresso, e isso aconteceu com o islamismo. Kardec elogia muito o fato do islamismo ter, diz aqui, ele fundado o culto da unidade de Deus sobre as ruínas da idolatria. Então, naquelas tribos árabes, o islamismo, muito importante isso, trouxe este culto, esta crença num Deus único. E isso é muito importante. Nós vamos encontrar isso no cristianismo, nós vamos encontrar isso no judaísmo. Chico, quando se referia ao judaísmo, com muito respeito à Igreja Católica, Chico se referia com muito respeito. Então, um exemplo para nós
de convivência pacífica, respeitosa entre as religiões, ele falava sempre a Santa Igreja, falava que o judaísmo trouxe como um grande tesouro para a humanidade, porque mesmo perseguidos, mesmo em cativeiros, às vezes, em alguns períodos, eles souberam manter esta fidelidade a Deus único, mesmo diante de povos que oprimiam e que predominava naquela época ao politeísmo. Então é importante ver estas conquistas, até porque do ponto de vista reencarnatório, já dissemos, nós espíritos estamos inseridos nessas culturas, nessas religiões que vão passando por determinados avanços, né? Mas nós estávamos naquele contexto. Na Terra ainda, essas diferenças religiosas servem para acomodar os diferentes níveis de consciência. Nem toda alma está preparada, por exemplo, para entender e viver a reencarnação. Então, na Terra, com essa diversidade de consciências, de entendimentos, de evolução intelectual, que não necessariamente moral, porque existem pessoas em todas as religiões de uma moralidade, de uma bondade, de uma doçura impressionante. A questão aqui é mais do ponto de vista intelectual, de entender determinados pontos, como a reencarnação. De forma que, mesmo no mundo de regeneração, ainda não haverá a chamada unicidade de crença, uma única religião. Quando Jesus propõe um só rebanho, um só pastor, ele estava falando justamente desta fraternidade, desta convivência pacífica entre as religiões. Já vimos na revista anterior de outubro, os tempos são chegados, e a grande pedra angular do mundo regenerado, que nós já começamos a construir desde já, aliás, Jesus muito falou e vivenciou a fraternidade tem também como pressuposto esse respeito religioso, esta convivência. Eu não me lembro se eu citei no estudo anterior, mas tivemos a oportunidade de assistir um documentário na Netflix que fala sobre Missão Alegria, a amizade que havia entre eu não me lembro a denominação, mas eu acho que ele era um arcebispo anglicano da África do Sul, Desmond Tutu, e Dalai Lama, do Tibete, líder espiritual, budista, religiões totalmente diversas, com pontos de vistas filosóficos, dogmáticos diferentes. Uma reencarnacionista, a outra não, por exemplo. Mas que tinha uma amizade, um respeito tão grande. O documentário mostra essa alegria, um brincando com o outro, provocando, assim, no bom sentido, o carinho que havia entre eles, o respeito religioso, o respeito, um participando da cerimônia religiosa do outro, visitando o ambiente religioso do outro, muito interessante. O nosso querido Divaldo Pereira Franco, no movimento espírita, já, se não me falha a memória, há mais de 20 anos, criou em Salvador, e isso se expandiu, o movimento Você é a Paz, que é justamente um convite nesse sentido. Hoje se fala o chamado diálogo interreligioso, esse movimento em favor do ecumenismo. Eu já tive a oportunidade aqui em nossa cidade de fazer há alguns anos o movimento Você é a Paz, e dialogamos com outras lideranças religiosas, e é impressionante o respeito que se teve, né? Como se destaca os pontos comuns, as virtudes, a moral ensinada por Jesus, que eram religiões cristãs, mas vamos encontrar esta moral da bondade, da doçura, da compaixão, da amorosidade, praticamente em todas as religiões, e isto tem que unir. Então temos que caminhar para esse diálogo interreligioso, respeitando as diferenças de alguns pontos de cada religião, mas convivendo e enxergando o outro como irmão que pensa determinados pontos da vida diferente de nós, mas que somos juntos filhos de Deus, não importa o nome, Deus, Alá, Jeová, é o nosso Pai, e somos irmãos, e assim devemos viver fraternalmente, respeitando essas diferenças religiosas e diferenças, vamos aqui ampliar um pouco, em outras áreas do pensamento. Temos que respeitar a forma como o outro pensa, ainda que seja diferente de nós, e caminharmos juntos,
de mãos dadas, com respeito, sem preconceito, procurando vivenciar o amor no nosso dia a dia. Então, aqui Kardec fala dessa importância do Deus único naquela região, que fala visando destruir a idolatria, proibiu reproduzir pela pintura ou escultura qualquer ser vivo, homens ou animais, visando destruir a idolatria, que era muito forte naquela localidade. Allan Kardec vai citar aqui, inclusive, alguns pontos do Alcorão, comuns com a doutrina espírita, sobretudo falando de caridade, de respeito. Inclusive Kardec cita um texto aqui da Surata 1, ou primeira, versículo 257, não façais violências aos homens por causa de sua fé. Então, fomentando aqui justamente esse respeito religioso. Então o texto somando os dois textos de agosto e outubro, é um texto muito longo, mas para que a gente possa historicamente entender e ver aqui no texto de Kardec esse respeito religioso, né? A forma como enxerga Jesus também é um ponto diferente, a forma como a doutrina enxerga o governador espiritual, espírito puro, modelo e guia, e para eles há um respeito, mas é um Jesus mais aquém, abaixo da forma como a doutrina espírita enxerga, né? Então, um texto que vale a pena, né? Fala, Kardec enaltece outras qualidades importantes para o progresso moral da humanidade, né? Então, é algo que nos chama a atenção e nos conclama a esse respeito religioso, e nós que somos trabalhadores, tarefeiros, dirigentes da casa espírita, temos que também saber agir dessa forma dentro do tempo religioso, dentro das nossas falas, e em locais onde há campo fértil, trabalhar por esse movimento Você e a Paz, não importa o nome, trabalhar por esse diálogo interreligioso, trabalhar pelo respeito, participar de determinadas cerimônias religiosas que estão ali falando a respeito da paz. É muito comum as religiões se unirem em eventos em nome da paz, em nome do bem, em prol da humanidade. Isso acontece muito, e nós espíritas temos que nos fazer presentes nestes encontros. O espiritismo trabalha muito fácil pelo seu teor esse ecumenismo, porque é fora da caridade não há salvação, não é fora do espiritismo não há salvação. Então espera-se de nós esta boa convivência com todos os religiosos, e vimos isso na postura, de Chico Xavier, vemos aqui a própria postura de Allan Kardec, vemos essa postura também de Valdo Pereira Franco, em tantos outros trabalhadores da doutrina espírita, expoentes, missionários da doutrina, que nos deixaram, no caso do Chico e do Divaldo, ainda prestes a completar aí agora em maio próximo 96 anos de idade. Estivemos agora no ano passado, dezembro de 2022, participando desse movimento Você e a Paz mundial lá em Salvador, o que cria-se um clima e uma convivência tão agradável, e a gente percebe o quanto vale a pena insistir nesta visão da humanidade. Somos irmãos, darmos-nos as mãos para que possamos caminhar juntos, uns ajudando os outros, sem criar nenhum tipo de diferença religiosa, né? Então é muito interessante isso. No final do texto aqui, só para citar, Kardec faz uma referência também ao paraíso construído por Maomé, que estava muito ligado àquilo que eles tinham em carência, né? Então, rios, fontes, frutos abundantes, sombras, aí representam um grande papel, porque representam o que falta aos habitantes do deserto, né? Leitos macios, roupas de seda, para a gente que é habituada a dormir no chão.
Então a gente percebe que se construiu assim um céu de acordo com aquilo que eles tinham praticamente em carência ou em escassez durante a vida física. O segundo artigo, sonambulismo mediúnico espontâneo, Kardec narra um episódio interessante ali da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, envolvendo dois médiuns, o senhor Vavasseur e aqui a senhora C, não a nomina. Interessante isso, né? Às vezes pode parecer, em outros momentos, o Kardec cita o nome da médium, mas naquela época de perseguição, ainda de intolerância, falamos agora de tolerância religiosa, mas o espiritismo sofreu uma intolerância religiosa imensa ali na França, em outros países. Vimos vários ataques aqui na Revista Espírita e também a forma respeitosa como Kardec fazia as respostas, e de forma que alguns médiums ou algumas pessoas citadas em textos da Revista Espírita ou outros textos de Kardec, quando tem apenas a inicial, era para poupá-los e preservá-los. Kardec sabia quando a pessoa, certamente do seu círculo de convivência, da Sociedade de Paris, quando ela publicamente apresentava-se como espírita e não teria nenhum problema de identificação, e sabia daqueles que ainda poderiam enfrentar na família, na sociedade, algum tipo de perseguição pela definição religiosa. Então, Kardec em alguns momentos identifica, em outros momentos não identifica. Então, Kardec descreve esse sonambulismo que esses dois médiuns, o senhor Vavasseur e a senhorita C, entram nesse estado de sonambulismo. É interessante que o espírito se comunica através do senhor Vavasseur, inicialmente, pedindo para que não criassem nenhum obstáculo, que não tocassem nesses dois médiuns, que permitissem que eles estivessem ali em estado de absoluta quietude, para que eles pudessem ser um bom instrumento desse sonambulismo. Vimos vários casos de sonambulismo quando o Livro dos Espíritos cuida, são estados de emancipação da alma, há gradações, o sonho comum, o sonambulismo e o êxtase. Êxtase, que aqui Kardec também se refere, conforme o grau de desprendimento, de registro e sobretudo de coisas belas que o espírito vê. Há episódios de êxtase, de espíritos que saem do corpo num estado de liberdade maior, embora vinculados ao corpo, porque o vínculo só se rompe totalmente com a desencarnação, mas há espíritos com esta predisposição orgânica e com moralidade suficiente, muitas vezes, para sair do corpo nesse estado de êxtase e estar em ambientes espirituais nobres, fazer o registro e trazer a lembrança. Aqui nós podemos recordar de Eurípides Barçanufo, grande trabalhador espírita de Sacramento, ali de final do século XIX, início do século XX, na obra Tormentos da Obsessão. Existe aquele hospital Esperança, criado no mundo espiritual para acolher espíritas que desencarnam em situação lamentável, e ali há a história de que Eurípides Barçanufo, quando encarnado, triste por algumas questões que ele estava vivenciando e vendo, tem esse êxtase, vai em espírito e se vê diante do Cristo chorando, e ele vê: mestre, choras? Choro. Então deve chorar por aqueles que não conhecem a tua palavra, desconhecem as tuas lições? Não. Eurípides: eu choro por aqueles que conhecem a minha palavra e não vivem. Falam do amor, mas odeiam. Falam da paz, mas violentam, perseguem. É por esses que eu choro. E Eurípides, até um pouco impactado com esta afirmativa de Jesus, se vê novamente retornando ao corpo e desperta com esse, digamos assim, essa tristeza do Cristo, e resolve trabalhar ainda mais em prol do bem, quando chega no mundo espiritual, percebendo que os espíritas, que conhecem a palavra do Cristo, é uma religião cristã, não estavam vivenciando bem e retornavam, alguns em situação de perturbação. E em nome do amor, Eurípides resolve
pedir aos benfeitores que consentem e ele edifica esse Hospital Esperança no mundo espiritual para acolher muitos espíritas que chegam lá. Então, um estado de êxtase. E eles aqui, os dois, portanto, nesse estado de sonambulismo mediúnico, porque existe o anímico, quando o espírito, nesse estado de maior desprendimento do corpo, ele acessa registros da sua memória espiritual de outras vidas, conhecimentos, fatos, e descreve, buscando em si próprio essas informações, recurso anímico. Ou mediúnico, quando os espíritos atuam, ditam, falam, mostram cenas, plasmam cenas, e o sonâmbulo, mediunicamente, intermediário, traz esses relatos ou descreve essas cenas. Então os dois estavam vendo ali, inclusive o senhor Vavasseur diz, olha a sociedade, olhando o ambiente espiritual da sociedade parisiense, numerosa esta noite, quantos espíritos, inclusive identificam ali um espírito muito iluminado, que trazia um brilho muito grande na cabeça, né? Como uma espécie de uma auréola, era São Luís, o presidente espiritual da sociedade parisiense. É interessante que o senhor Vavasseur fica até meio envergonhado diante de São Luís, porque ele ainda trazia muitos equívocos, muitos erros, e talvez ainda não tivesse se perdoado, fazia ali a culpa. E a senhorita C, né, a senhora C, não senhorita, ela fala, não chore, meu irmão, São Luís te perdoa e tal. Porque nós já lemos um texto assim, que os bons espíritos jamais nos julgam, não estão ali para pôr o dedo na ferida. Então, quando nós sentimos a presença de um guia espiritual, do nosso anjo da guarda, de um benfeitor, por mais que estejamos em erro, tenhamos procedido mal, somos ainda imperfeitos, que não nos envergonhemos, porque eles não estão ali para nos julgar. Conhecem a nossa história, conhecem os nossos acertos e desacertos, mas não estão ali para evidenciar isto. Então não tenhamos vergonha, que são espíritos que têm um profundo amor por nós, uma profunda tolerância, entendem as nossas lutas e desafios, né? Não são coniventes, mas são profundamente tolerantes conosco, né? Então eles descrevem bastante o ambiente, os espíritos ali falam da importância da sociedade, da missão da sociedade parisiense. Foco da doutrina espírita deve defendê-la e propagar os seus princípios por todos os meios disponíveis. Aliás, o seu presidente, encarnado, Allan Kardec, saberá fazê-lo. Claro que a Sociedade de Paris, a primeiro centro espírita do mundo, e era o foco da doutrina espírita. Era como se fosse hoje uma federativa, norteava, né, porque ali estava o codificador, os benfeitores ali nas reuniões, norteando, inspirando. Então ela era esse foco da doutrina, embora Kardec escreve que ela não tinha hierarquia sobre ninguém. As federativas não têm, elas ajudam, orientam, mas não impõem. Então a Sociedade de Paris também não impunha nada às outras sociedades espíritas, né? Mas era o foco, norteava, partia dela muitas vezes muitos esclarecimentos e lições. Então os espíritos vão orientando, eles vão descrevendo, falam da festa, suave harmonia que nos faz ouvir e penetrar a alma. Então era um ambiente de grande magnitude espiritual. Por isso Kardec depois, aqui no texto, fala deste êxtase, que era um grau de desprendimento maior, um sonambulismo mais amplo, um ambiente agradável, com sons, músicas, uma verdadeira festa que difere e muito das nossas festas mundanas. E aí, para nós espíritas, já cabe este grande desafio de ir refinando o nosso gosto, o nosso hábito, para que possamos ir aprendendo ou educando-nos a ouvir estas músicas mais equilibradas, que nos produzem bem-estar, serenidade. Assim a gente vai educando para até que, em merecendo, possamos depois desfrutar destas festas espirituais indescritíveis. Há até uma lição que nós lemos da revista já há muitos anos, de 61, fala festas para os bons espíritos, aqueles que foram do ponto de vista moral vitoriosos aqui na Terra, chegam do lado de lá e são recebidos nessas festas espirituais, de muitos espíritos ali acolhendo aquele vencedor do ponto de vista moral. É difícil triunfar na Terra,
o homem velho, as velhas tendências, os padrões vigentes. Vemos hoje um mundo com consumismo, individualismo, sexismo, os prazeres perturbados. É realmente desafiador. Então, voltar como vitorioso, que não significa não ter falhado nada, mas há uma análise mais global da existência. Muitas vezes ocorrem estas festividades no mundo espiritual para acolher aquele espírito recém-chegado da Terra que saiu vitorioso. O senhor Vavassur fala um poema, né, através da psicofonia. Isto é registrado, o poema está aqui na Revista Espírita, é muito bonito. Até no final aqui há simbolicamente uma referência a Kardec ali pela poesia. Era uma criança que foi ajudada, e o senhor Vavassur diz que ele era criança simbólica, e que aquele que ajudou a criança era Kardec, porque Kardec o ajudou muito. Então é um texto muito bonito. Kardec fala da importância desse tipo de mediunidade por conta desse grau maior de desprendimento que às vezes o sonambulismo propicia. Muitas vezes e vai depender dessa predisposição orgânica, porque a mediunidade é uma faculdade da alma, mas enquanto encarnados a necessidade de ela estar radicada no organismo, o organismo tem que propiciar esses registros e essas faculdades mediúnicas no encarnado, pela glândula pineal, como André Luiz estuda nas suas obras, sistema nervoso central. Há uma obra do Camilo Espírito, pela mediunidade de Raul, que eu gosto muito pela pedagogia, como ele desenvolve o assunto para entendermos a mediunidade, inclusive falando desses aspectos fisiológicos, a obra Correnteza de Luz, que nós aqui deixamos recomendado. Então Kardec fala da importância dessa mediunidade, falante, evidente, porque o sonâmbulo está vendo, ou está falando aquilo que ele está ouvindo dos espíritos, né, nesse sonambulismo mediúnico, né, não anímico. E ele fala que nesse tipo de mediunidade, estes médiuns sonambúlicos conseguem trazer com mais riqueza de detalhes, às vezes, com mais profundidade, essas lições do mundo espiritual. Então essas situações de êxtase, ainda mais nesse grau de desprendimento maior, nessas regiões elevadas, faz com que o espírito veja, ouça coisas nobres, elevadas, e que depois, se permitido, mantendo a recordação, a memória, ele possa reproduzir. Kardec diz o êxtase, mas o mais alto grau de emancipação. Exigem precauções, né? Porque aqui ele fala que muitas vezes o encarnado no estado de êxtase, pela situação de deslumbramento espiritual, muitas vezes ele não quer voltar para o corpo, como aconteceu com o grande trabalhador espírita Jerônimo Mendonça, o gigante deitado lá de Ituiutaba de Minas. A partir de uma determinada idade ele fica bastante limitado fisicamente, se não me falha a memória, tetraplégico, problema cardíaco, cego, e num momento de alegria, divulgava a doutrina. Realmente foi uma provação e expiação exitosa. E ele narra que num momento de êxtase, até porque do lado de lá ele gozava dessa liberdade de movimento, porque a limitação era apenas do corpo físico, e ele não queria voltar ao corpo. E havia o risco, e aqui Kardec fala deste laço tênue que liga o espírito ao corpo, de se romper e ocorrer a desencarnação. Com Jerônimo, os espíritos dialogaram com ele, conversaram acerca da importância de retornar e continuar a sua tarefa exitosa aqui na Terra. Então, aqui diz Kardec, fala muitas vezes, faz até esforços o médium para romper o último laço que o prende ao corpo. A tentação deixa-se ir de boa vontade, e então que se torna necessário vir-lhe em auxílio por uma vontade forte, tirando-o desse estado, a fim de que ele possa retornar ao corpo, cessando este estado estático. Então Kardec aqui ao final enaltece quanto à utilidade desta mediunidade, ela está na prova de certo modo palpável, que fornece da independência do espírito por seu isolamento da matéria.
E ela nos põe em contato mais direto com a vida espiritual. E o quanto isso é importante, né? Qual o que poderia ainda duvidar da presença e da intervenção dos espíritos? Qual o coração endurecido para não ficar comovido com o aspecto do futuro que se desdobra à sua frente? Mas estas manifestações têm uma outra utilidade mais prática, mais atual, mais que outras serão de natureza aqui nós destacamos, erguer a coragem nos momentos duros que devemos atravessar. Erguer a coragem. Né? Porque as comunicações espirituais nos falam desta vida futura, demonstram esta vida futura, quantas coisas aqui na Terra são passageiras, mas necessárias para a nossa evolução, de forma que a gente possa ter coragem, perseverança, vencer as nossas fraquezas morais, para que possamos seguir perseverantes às lições. Mostram que junto de nós existem, né, que nos momentos de tormenta, sentimos junto de nós e temos a convicção de que os protetores espirituais estão ali conosco, né? Nos elevam acima da humanidade por este conhecimento, nos acalmam os nossos pesares e as nossas apreensões, esta certeza do socorro espiritual, da providência divina, desses espíritos que vêm nos acalmar. Não é retirar a situação difícil, né? Não é eliminar o problema, porque os desafios existenciais estão para o nosso aprendizado, estão aí de acordo com as nossas necessidades evolutivas, mas eles vêm nos fortalecer. É um socorro que Deus envia em tempo oportuno ao seu fiel servidor, né? Com conhecimentos que nos elevam acima da humanidade. Na obra O Consolador, do Espírito Emmanuel, Chico Xavier, médium, numa dada resposta, Emmanuel diz que 2/3 do que desencarnam voltam ao mundo espiritual em situação muito complicada. Então eu poderia aproximadamente afirmar que 2/3 da humanidade, aqui falando agora dos encarnados, estão neste estado de consciência de sono. Não tem esta visão, este entendimento da vida, como a doutrina espírita nos ensina, deste momento de transição planetária, deste socorro espiritual. Então vivem mais para atender aos instintos primários, comer, dormir, reproduzir, pouco preocupado com as questões espirituais e morais da vida, né? Então a doutrina espírita, que veio através dessas manifestações, e esta certeza que nós temos da intervenção divina, destes guias, desses benfeitores, como diz aqui, nos elevam acima da humanidade. Nós temos um entendimento da vida que a minoria, a grande minoria aqui na Terra tem. E isso para nós é uma bênção, para que a gente possa inclusive nos manter como fiéis trabalhadores, sustentando esta sintonia com os benfeitores. E ele diz aqui, e aí não está um sinal de que os tempos marcados são chegados? Saibamos aproveitá-lo para o nosso avanço. Os tempos são chegados, conforme vimos em outubro de 66. O Espiritismo inaugurou esse movimento regenerador da humanidade, de transição, progresso dos mundos, de forma que saber aproveitar significa não cruzar os braços e, com consciência de tudo isso, com esforço, com perseverança, para ser sempre amanhã melhor do que hoje, reconhece-se o espírita pelo esforço que faz para domar suas más inclinações, conforme diz Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, a gente possa colaborar para este momento de melhoria do planeta, levando o bem aonde quer que estejamos, né? Então é um texto muito bonito, que fala da faculdade mediúnica, né? Mas que mesmo sendo sonambúlico, nesse estado de maior emancipação da alma, Kardec faz um alerta importante. Nem por isso é sinal de infalibilidade. Tudo que vem pelo médium, inclusive pelo sonambulismo mediúnico, deve passar pelo crivo do bom senso, da fidelidade aos princípios da doutrina, né? Como João diz, não acreditar em todos os espíritos, mas provar-se se são de Deus. Tudo que vem do mundo espiritual tem que passar por este crivo. Jamais podemos aceitar cegamente, conforme Kardec exaustivamente nos ensina na revista e em O Livro dos Médiuns.
O próximo texto, considerações sobre a propagação da mediunidade curadora. Também aqui é uma continuidade de um artigo anterior, de outubro de 66, daquele Zuavo curador, o Sr. Jacó. E no artigo de outubro foram descritas por testemunhas imparciais muitas curas. Já não... Kardec chega a falar até aqui que esse tipo de mediunidade de cura é a que está menos sujeita a fraudes, charlatanismo, porque a pessoa, se está comprovada que ela está doente através de exames médicos, diagnósticos, e ela sai curada. Não há como fraudar, né? E aqui Kardec fala que nesse caso do Sr. Jacó, segundo a descrição de testemunha, o Sr. Bouvinet, 1/4 foi curado e 3/4 aliviados. Nem sempre acontece a cura, porque fazendo parte de expiações irreversíveis, necessidade do espírito, muitas vezes ausência de mérito, é natural que a mediunidade curadora não deva ferir a lei de causa e efeito. Então aqui é um texto em que descreve-se, e Kardec aproveita para estudar um pouco a mediunidade de cura, como outros textos, né? E aproveita aqui também para fazer um estudo a respeito das questões fluídicas, porque o agente terapêutico na mediunidade de cura é a ação fluídica. Como diz aqui Kardec, a aptidão para curar é inerente ao médium, mas o exercício da faculdade só tem lugar com o concurso dos espíritos. O médium tem esta aptidão, este fluido apto a curar, que os espíritos se utilizam, potencializam, mesclam o fluido do médium curador, o próprio fluido, muitas vezes buscam fluidos na natureza, e combinando tudo isso, criam um agente fluídico terapêutico que vai agir sobre a doença, que vai agir sobre a célula malsã, que vai agir sobre o órgão lesado, enfim, produzindo a cura. Então o fluido aqui é o agente terapêutico, diz Allan Kardec. E Kardec, como sempre, vai aqui conclamar a importância da qualidade moral do médium, né, para que ele possa ter um fluido pessoal mais qualificado. E aqui na obra Gênese, Kardec faz um profundo estudo sobre os fluidos, né, ali no capítulo 14, na segunda parte, né, os milagres segundo o Espiritismo. E importância isso, né? Os hábitos materiais, os hábitos morais, o pensamento, as atitudes, para que o médium, entenda um bom fluido, ele possa ser um bom instrumento na mão da espiritualidade. Porque se o médium não tem este bom fluido, vai dar muito trabalho para a mediunidade. Vimos algumas histórias de médiuns que foram se perturbando, se desequilibrando moralmente, e mesmo assim algumas pessoas obtinham a cura, porque nem todos obtêm, porque lei de causa e efeito, repito. E aí as pessoas, mas como é que pode ele ter curado? Aí entra o merecimento do enfermo, que procura aquele socorro. A espiritualidade identifica o mérito e age. E muitas vezes tem que sanear, e muito, este fluido do médium, para produzir a cura. Muitas vezes vai se utilizar quase que em doses insignificantes desse fluido, usando mais o fluido espiritual, da natureza, se necessário, para produzir a cura. Então é mais por mérito do enfermo. Então Kardec sempre chamando a atenção para a importância do médium. E fala que muitos médiuns curadores podem ter especialidades. Um curará dores, outro ou endireitará um membro, mas não dará vista a um cego, e reciprocamente. Então existem essas especialidades, né? Médiuns de cura que têm determinada aptidão para determinados tipos de curas. Muito raro, o Kardec já chegou a falar isso, de curadores universais, médium que cura tudo. É muito difícil. Até porque muitas vezes, já vimos, tem até conexão com a especialidade do espírito, que foi um médico de determinada área no mundo espiritual, na vida terrestre, e depois no mundo espiritual. Claro que este conhecimento se amplia, mas ele continua atuando naquela área específica. Mas é interessante isso.
E diz que a mediunidade curadora não vem suplantar a medicina e os médicos, mas provar a estes a existência do elemento espiritual. Então vejo que a mediunidade de cura não está aí para substituir a medicina, né? Mas vem demonstrar a existência da ação espiritual, do mundo espiritual, do elemento espiritual, como diz Kardec. Muitas vezes sem asepsia, curas, pessoas desenganadas pela medicina convencional, que são produzidas e constatadas depois por exames de imagens e outros tipos, portanto, descartada a fraude. Então é para chamar a atenção desses profissionais e também da humanidade para essas questões espirituais, muitas vezes ignoradas. Vem trabalhando também essa medicina mais espiritual, né, a partir do momento desse entendimento do espírito, do elemento espiritual, causas obsessivas, causas morais que agem sobre o encarnado, mas não veio substituir, né? Então é muito comum o espírita buscar o médico convencional para seus tratamentos. Ninguém vai ficar procurando a todo momento a medicina espiritual para cuidar. Aí estão os médicos, que são os braços de Deus aqui na Terra, a medicação, o avanço, a melhoria nos tratamentos, dos fármacos, enfim, para que possamos buscar. Em situações excepcionais, pode o espírita procurar o médium de cura, a medicina espiritual, mas ele não vai ficar. A medicina espiritual não veio para substituir aquela. E aqui Kardec também fala da importância de o cuidado com o respeito à lei, para não incorrer na prática do exercício ilegal da medicina. Então, não prometer cura, não cobrar por nada, tudo isso é muito importante para que o médium de cura não possa incorrer em nenhum tipo de ofensa à legislação vigente, não ficar prescrevendo tratamentos, etc., né? E a mediunidade curadora exige imperiosamente o concurso de espíritos depurados, que não podem ser substituídos por espíritos inferiores. E a assistência desses bons espíritos é conquistada a todo mundo para todos abrir a via do bem, mas cessa se não souber tornar-se digno dela, melhorando-se. Obra o Consolador, de novo, do Emmanuel. Qual a maior necessidade do médium? Resposta: evangelizar-se. Então, os espíritos procuram os médiuns às vezes pelas tarefas assumidas, mas sustentar esta sintonia é tarefa do médium, que vai se evangelizar, né, para que possa construir esta sintonia e sustentar. É um desafio, porque muitas obras espíritas da literatura contam a história de médiuns de cura e outros que foram se desequilibrando no campo do comportamento. O orgulho, Kardec vai chamar a atenção daqui, né, do orgulho. Narra até um caso de uma pessoa que estava curando, que ele tomou conhecimento e que os espíritos alertavam. Ele é muito orgulhoso, ele se acha o mais importante ali no processo, né? Então diz aqui, eu achei até interessante a expressão: muitos se tornam um instrumento desafinado, por vezes dá sons harmoniosos e bons, mas o conjunto só pode ser mau. Então veja, há médiuns que têm a aptidão, mas não se educam, não estudam, não se moralizam. E no início, os bons espíritos atuam, insistem, então produzem alguns bons resultados, mas com o passar do tempo, o resultado será desastroso. Instrumento desafinado. Portanto, sustentar e construir por esta evangelizar-se, esta sintonia, para que o resultado disso tudo possa ser equilibrado, moralizado, né? Eu achei interessante essa expressão, instrumento desafinado. O médium, o bom médium, é aquele que é um bom instrumento, que realmente não é que não tem defeitos, mas é que está sempre se esforçando para ser melhor, para, repito, sustentar esta boa sintonia, né? Aqui diz: o verdadeiro médium curador, que poderíamos interpretar para a mediunidade geral, é o que compreende a santidade da sua missão, é movido pelo único desejo do bem,
não vê no dom que possui, senão um meio de tornar-se útil aos seus semelhantes. E não enxerga o outro médium, os outros médios, como concorrentes. Mas é somatória. Somatória. Então ninguém... E hoje vemos muitas vezes essa competição instalada na tribuna espírita, na mediunidade, uns concorrendo, competindo. É somatória, não é competição. A obra é de Deus, nós temos que ser bons instrumentos e não nos tornarmos um instrumento desafinado por conta deste orgulho e desse egoísmo, né? E o último artigo, curtíssimo, um parágrafo, subscrição em favor dos inundados. Vocês lembram, né, que Kardec cedia, abrir espaço na Revista Espírita, na sede da revista, para receber doações em prol daqueles que estavam necessitados aqui, inundados, né, enchentes. E vemos, portanto, aqui o lado caridoso de Kardec. Né? Diz que houve uma primeira coleta de 300 francos e essas doações continuavam abertas. Então, mais uma revista com essas lições belíssimas que só nos faz agradecer ao nobre codificador. Muito obrigado.